como fazer isso sem me tornar aquilo que eu criticava. Bolsonarista implorou para o Renan Santos pedir desculpa. Prevê a lei que vocês estão propondo cassação de prefeitos... Tirar o direito político. Tirar o direito político de prefeito. Ele cumpre o mandato, mas se ele não cumpre o número básico... a instituição disso, né? Ele é ligado ao Comando Vermelho, de acordo com a Polícia Federal, e ele era apoiado pelo Flávio. Esse aqui é o Canela. Ele era candidato ao senador do Flávio e a suplente era a mãe do Flávio. Este cara, encontraram metralhadoras na casa dele e ele fez um pacto em Belfort Roxo com o Comando Vermelho. O que ela acharia? Enfim, acompanhei o surgimento do MBL no Brasil, na época das manifestações, muito associado ao liberalismo naquele momento. Acho que ao longo desses anos, mais de 10 anos de lá para cá, você foi refletindo sobre referências, como faz, o que acha que dá certo, o que acha que dá errado. Hoje é uma crise um pouco ocidental, como você mesmo colocou, essa questão de como é que a gente mantém progresso e ir para frente com a democracia do jeito que a gente construiu. E quando eu leio o livro Amarelo, ou parte dele pelo menos, me parece que você está bastante inspirado nesses exemplos. Singapura, El Salvador, China, em alguma medida. E eu queria saber como é que está a tua reflexão ideológica hoje sobre, sabe, como que a gente destrava essas coisas? Você atualizou essas referências? Continua um liberal? Não é mais liberal? Por que você mudou de ideia, caso você tenha mudado? Quero entender essa cabeça ideológica hoje. É uma adaptação pragmática que a gente teve conforme a gente foi tendo acesso aos verdadeiros problemas brasileiros, conforme a gente foi saindo do debate de internet. O MBL era um movimento, acima de tudo, ele era liberal, mas ele era um movimento anticorrupção. E depois ele se torna também um movimento de crítica de costumes, de enfrentamento de guerra cultural. Eu tive duas experiências. Quando o Marquesan vira prefeito em Porto Alegre, eu era muito amigo do Marquesan, e eu fui falar de coisa, mas é fazer uma escola charter numa favela. Ele falou, Renan, deixa eu explicar um negócio. Ninguém vai querer fazer uma escola charter naquela favela ali, que eles chamam de vilas lá em Porto Alegre. Ninguém vai fazer isso. Eu já tentei, já conversei. E eu comecei a ver, e aí em outros casos que aquilo começou a abrir minha cabeça, sobre os limites de um certo paradigma que existe liberal, da ideia de que a iniciativa privada vai resolver tudo, diante de uma nação em que a educação e o conhecimento não é distribuído de maneira minimamente equânime. Então, haverá lugares em que o Estado vai ter que atuar, e porque sim, ele vai ter que atuar em muitas coisas. E o Estado vai ter que estar mais presente a partir do momento que certas partes da população, elas não são capazes de exercer liberdade de cidadania, porque elas não tiveram, sei lá, nem alfabetização suficiente para isso. E aí isso entra o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro a gente teve o Paulo Guedes, e ainda havia um liberalismo muito empolgado, uma ideia tipo, vamos privatizar tudo, a iniciativa para resolver. E aí a gente começava a ver assim, não, os problemas brasileiros eles continuam muito agudos em muitos temas e muitas áreas. E aí isso se reforçou demais quando a gente começou a rodar o Brasil e ir nos lugares mais pobres do Brasil. E para mim, na campanha, especialmente na pré-campanha, que foi quando a gente começou a moldar o resto do livro Amarelo a isso, quando você vai no Brasil onde não há atividade econômica nenhuma, onde há uma total e completa dependência do Estado, onde não há exercício da cidadania, e onde essa ideia de democracia que a gente fica falando e vendo na TV, ela é só uma ficção. A relação que um brasileiro mais humilde tem com o político é uma relação de troca, em que ele dá o voto e o político entrega favores ao longo do ano. É uma relação, é uma parceria, quase um familismo que ele tem. Isso precisa de emenda circulando, política social circulando, e aí você percebe, ok, a coisa é muito mais profunda do que a gente imaginava. A gente fazer uma transposição de, vamos dizer, de ideias e conceitos de regimes em que as pessoas já estavam minimamente emancipadas. Mesmo, sei lá, que seja os Estados Unidos do século XIX, em que as pessoas eram mais emancipadas, em que elas construíam sozinhas suas cidades, montavam sozinhas suas escolas. Isso não se dá no nosso contexto, é um contexto completamente diferente, até para o processo de colonização, mas há uma necessidade premente do Estado estar presente e construir civilização. E não dá para fazer isso sem o Estado. Então, pegar uma pessoa que era uma pessoa muito liberal, como era eu ou o Kim, e você apresentar esse problema, em quase todos os elementos que vai haver uma resposta, o Estado vai ter que atuar. Então você fala, ok, como fazer isso sem me tornar aquilo que eu criticava? E aí surge o desafio de procurar experiências internacionais em que isso aconteceu. E aí você vai encontrar essas que você citou, você vai encontrar grandes experiências que vão dos Estados Unidos, experiências que vão pegar da Itália em termos de gestão de cidades, experiências que vão do Japão, da China, de Singapura. E aí você vai percebendo, né, como você modula, como você gradua. Por exemplo, Mato Grosso, você tem uma coisa. Os grandes empresários do agro, eles estão se tornando grandes empresários agroindustriais, e eles participam da política, e eles participam das administrações das cidades, e tudo isso está funcionando sozinho. Mato Grosso, como um sistema econômico, político e social, realmente o governo federal, ele não precisa atuar muito em Mato Grosso, é só não atrapalhar muito. De fato, você teve uma
uma fusão entre atividade econômica e atividade política que está fazendo bem para todo mundo. Não é o caso no Maranhão. Então, o Estado vai ter que estar presente de um jeito no Maranhão que ele não vai estar presente no Mato Grosso. E aprender a modular isso é um exercício de pragmatismo que demanda uma visão de mundo mais complexa. Eu acho que a gente está muito mais complexo e interessante hoje do que a gente jamais foi. É excessivo ou você diria que hoje você não se considera tão liberal e você se considera parte desse iliberalismo, entre aspas, que inclusive os Estados Unidos tá um pouco nessa toada e outros exemplos. Você se considera aspirante a esse tipo de liderança hoje? Não, e é um termo que aqui vocês não vão fazer essa interpretação, mas se eu jogar isso na Globo News, que eu sou um iliberal, minhas redes sociais são derrubadas automaticamente. Na verdade, assim, é uma espécie de é uma nova lógica de funcionamento do Ocidente que perdeu sua capacidade de ação no poder executivo e que está vendo a ascensão de um Oriente que está obrigando esse Ocidente a agir de uma maneira diferente. Acho que seria isso. Então, as premissas do laissez-faire ou a ideia de um poder executivo meio mitigado pelos outros poderes, ele está muito fraco diante de um Ocidente, o Oriente, que tudo é mais centralizado, por exemplo, da China, e aí eles fazem as coisas mais rápido e meio que melhor. Então, a resposta que está vindo dos Estados Unidos, para mim, ela é atabalhoada. Eu acho que o governo Trump não está indo bem nisso. A resposta que a gente pretende dar é aumentar os meios de ação do Poder Executivo? Sim, mas de uma maneira federativa em todas as instâncias. Mas também corrigir os outros poderes, porque a gente está vivendo uma democracia disfuncional aqui. Então, não é igual a deles e eu acho que também não é iliberal. Porque eu acho que o problema brasileiro é que a gente vive um regime democrático pré-liberal. Ele é nominal em termos de democracia, mas falar que ele é um regime liberal moderno é um pouco exagerado. É um regime arcaico, patrimonialista, ainda oriundo de um familismo do século XIX, tem características ainda muito antigas dentro dele. A gente vive um regime democrático pré-liberal. Ele é nominal em termos de democracia. Falar que ele é um regime liberal moderno é um pouco exagerado. É um regime arcaico, patrimonialista, ainda oriundo de um familismo do século XIX. Falando um pouco de governança, uma proposta que pareceu bastante interessante é a lei da responsabilidade gerencial, né, que vocês falaram. O fundo partidário, ele deixa de ser por número de deputados, me corrija se eu entendi errado, em vez do fundo ser por número de deputados, ele vai ser por número de municípios que batem as metas, etc. À primeira vista, um contraponto é que o Missão, se tudo der certo, vai eleger alguns deputados agora, porém, prefeitura vocês têm 0. E o Centrão, que é o que você mais critica, vai ficar com todo o dinheiro. Então, essa proposta gerencialmente parece interessante, mas, por outro lado, ela reforça ainda mais o Centrão. Vocês já chegaram a pensar por esse ângulo? Porque eu tenho que usar o Centrão a meu favor. O Centrão é uma coisa bem jabuticaba, é uma coisa muito brasileira. A esquerda meio que é uma constante nas democracias no mundo todo, o Centrão é uma coisa muito profunda nossa, e o Centrão ele costuma se utilizar dos governos, raramente os governos se utilizam do Centrão. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é partir de algumas premissas. A primeira premissa é que o brasileiro, na alma dele, é monarquista. E essa alma monarquista, ela acontece nas cidades, existe uma relação do cidadão com o líder político local, que ela não é uma relação normal que você vai ver, vamos dizer, numa democracia em que as pessoas e o Estado são mais impessoais nas relações. Essa pessoalidade que se dá através de uma relação que ela é patrimonial, ela não será alterada. Então, essa é uma premissa quase filosófica, de ler Sérgio Buarque de Holanda. Então, aceitando isso como premissa, que é, no fundo, a premissa da própria existência do Centrão, eu passo a olhar, essa relação sempre vai existir e eu preciso condicionar essa relação não mais a critérios que são soltos, como, por exemplo, partidos crescerem porque elegem deputados carismáticos, mas sim, aquele líder local, ele atingirá determinados índices de desempenho, como aumento de atividade econômica, segurança, saúde, educação, cobertura de água, cobertura de saneamento. E aí, com base nisso, que é uma avaliação que hoje, e essa é uma boa provocação para se fazer, o eleitor não faz. O eleitor, que quando avalia e reelege os seus prefeitos pelos inteiros do Brasil, ele não está avaliando a gestão do prefeito. Apenas em casos muito agudos, tipo, não está atendendo nada aos postos de saúde, sabe, quando a coisa bate na parede, assim, de vez, mas... Não, para os casos, os maus prefeitos são reeleitos, porque eles também compram os votos do eleitor. Ao estabelecer esses critérios, a gente qualifica a relação, porque haverá um ente, que não o próprio eleitor, que vai avaliar de maneira objetiva o desempenho desses prefeitos. E ao você gerar uma pressão nos partidos, por exemplo, o PSD do Kassab, que tem muito prefeito, ao invés de focar apenas em usar o prefeito como um instrumento de execução de emenda a serviço do deputado, a base política e a base estratégica dele passa a ser corpo técnico sólido junto a prefeitos para bater meta, e as metas oferem a pontuação, e aí o PSD do Kassab passa a ser um partido, se ele conseguir bater muitas metas, útil para a democracia.
E isso é bom, a gente está requalificando eles. Então, é até assim, há um desprendimento, e eu sei que isso pode representar no médio prazo uma vantagem para a gente. Porque vocês ficam sem dinheiro e o Centrão fica com todo o dinheiro, na prática, no mas dia 1. Se o dinheiro do Centrão vier porque eles aumentaram a cobertura de água, esgoto e atividade econômica em município que não funciona, Como é que bem-vindo ao define esses indicadores? Quem que essa era a minha pergunta de follow-up aqui. De certa forma, filosoficamente, nós estamos dizendo, olha, você cidadão do município tal, do Acre, você não é mais uma decisão soberana sua apenas ter esse ou aquele prefeito. Vai ser no final do dia vai ser um técnico em Brasília, centralizado, e o receio que dá, não só um governo Renan, mas voltando, vamos supor, no futuro, tá o PT de volta lá, ou outro partido. Se isso não pode ser instrumentalizado, porque métricas também são subjetivas, né? Quanto você vai botar de IDEB para uma cidade e para outra? Então, se não pode ser um instrumento político para perseguição de opositores, um presidente da República mal intencionado, por exemplo, apertando os indicadores e sugando, né, secando de dinheiro os prefeitos opositores e até caçando. Acho que prevê a lei que vocês estão propondo, a cassação de prefeitos. Tirar o direito político. Tirar o direito político de ele prefeito. cumpre o mandato, mas se ele não cumpre um número baixo... a instituição disso, né? A primeira coisa é que, assim, essa perseguição já acontece e tudo isso já vem acontecendo, só que com uma base nem um pouco republicana e nem um pouco focada em indicadores de desempenho. Então, isso já existe. As emendas já obedecem critérios que são basicamente personalíssimos. Se você é um prefeito que não é vinculado a um determinado deputado e você não quer executar de maneira fraudulenta a emenda dele desviando com a empreiteira do amigo do cara, você não vai receber a emenda dele. E você provavelmente não será reeleito. Se você é um prefeito que não está num determinado grupo político regional, não é aliado do governador, ou não está num bloco partidário ligado ao governo federal, você também não vai receber recurso. Então, na prática, isso já acontece. Você também pode perder seus direitos políticos das mais diversas maneiras. Você tem hoje, por exemplo, uma legislação que é similar a essa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela incide sobre eles por questões fiscais. Então, isso já acontece, e os critérios que são bem objetivos foram estabelecidos lá no governo Fernando Henrique. A única diferença é que a lei da responsabilidade fiscal, ela é execução de orçamento. Então, se o cara não gastar e não estourar, ele não é punido. Aqui você está cobrando resultados de que gestão. Nem sempre dependem do prefeito, por exemplo. Nem sempre... Subiu a nota, não subiu, né? Pode ter uma seca, alguma coisa, pode acontecer um desastre. Lógico. Que não consegue entregar aquilo. Lógico, mas tudo isso tem que estar dentro da legislação. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é prever isso. E a primeiro prever, junto com o Congresso, a ideia é passar isso junto com o Congresso Nacional, e a ideia é criar os indicadores, boa parte deles já existe. O TCU, inclusive, tem boa parte dos indicadores, existe um painel do TCU sensacional, só que o TCU não tem poder hoje, vamos dizer, de gerar sanção sobre administradores públicos que não conseguem atingir esses indicadores. A ideia é, você precisa ter os indicadores, porque qualquer coisa que funcione tem indicadores de desempenho, não existe voar de avião sem os seus instrumentos, hoje os prefeitos vão seus instrumentos, e você não tem nenhuma vinculação deles à consecução dos resultados. Você tem casos bem claros, se você entra como prefeito do município com 0 de fornecimento de água e termina o seu mandato com 0 de fornecimento de água, você não fez nada. E assim, não dá para dizer que o prefeito não tem meios de ação de fazer determinadas coisas, porque o orçamento já chega. Existe o fundo de participação dos municípios em que o dinheiro já chega e boa parte desse dinheiro já vai vinculado. As metas de saúde, as metas de educação, já são vinculadas com o orçamento que já vai chegar para eles. Então esse orçamento já existe. A infraestrutura, para boa parte disso, já existe. E aí as metas vão ser criadas dentro deste, vamos dizer, do arcabouço ligado àquele tamanho do município, à condição dele. Então você tem um município que está muito abaixo no ranking do SAEB, do IDEB, dos outros municípios da região, de outros lugares com padrão socioeconômico, aí o legislador vai trabalhar para criar os indicadores ligados a ele e é o ramp-up que aquele município tem que apresentar. Agora, os municípios que não apresentarem nenhuma melhora, mesmo com o governo federal enviando recursos para eles, veja, esses municípios vão ter que trocar a gestão deles. A questão toda é que a certeza que nós temos hoje é que eles não cumprem e eles se reelegem. E vocês não têm nenhum instrumento de sanção para um cara que não cumpre nada e se reelege. Então, o único meio é você criar, dentro da democracia, você criar indicadores de desempenho. O outro meio seria você acabar com a democracia no município, coisa que nós não pretendemos fazer. Então, se você vai manter a democracia no município, você tem que entregar os indicadores de desempenho, você tem que mandar, e existe um gravíssimo problema, não existe compartilhamento de políticas de maneira efetiva dentro dos municípios. Ou seja, um prefeito de uma cidade pequena mal sabe como montar, por exemplo, uma PPP na área de saneamento ou de água para ela trabalhar ali. Em geral, para funcionar disso, você tem que montar um consórcio intermunicipal, você tem municípios pequenos. Quem vai trabalhar, quem vai desenhar o modelo do consórcio intermunicipal? Você vai ter que mandar técnico do governo federal para trabalhar com ele. A premissa que a gente parte é a premissa de que o governo federal vai ter que atuar compartilhando técnica
com os governos municipais, com as prefeituras, para que elas atinjam essas políticas. Isso são políticas de Estado. Então, nós temos que travar isso, igual travaram, assim, o Bolsa Família foi travado como política de Estado. A ideia de que você tem metas na área de educação, que você tem que universalizar o acesso à água, deveria ser uma política de Estado. Porém, não é política de Estado. Um prefeito pode ficar entregando gestão sem ter saneamento básico ou água. Um prefeito pode entrar e terminar uma gestão com o número de pessoas no assistencialismo aumentando, com o PIB da cidade não aumentando, e está tudo bem, e terminar reeleito. Então, se você não tiver esses critérios, criar as vinculações, e aí isso passar por lei dentro do Congresso, e ser transparente para a sociedade civil inteira poder acompanhar e cobrar, você vai ter o que a gente tem hoje, que são municípios fantasma do ponto de vista da gestão e do orçamento. E isso está sendo horrível para o Brasil. Bolsonarista implorou para o Renan Santos pedir desculpa. Você tem uma longa história política aqui no Brasil já, né? Já dá para dizer que é longa. E um ponto de fricção que eu ainda noto para parte da direita adotar seu nome como tá aqui meu candidato, vamos lá, é o histórico todo com o bolsonarismo, vamos dizer. Então, você foi um dos que mais cedo rompeu, talvez, acho que talvez o que mais cedo. Primeiro, talvez, de grande movimento na direita, rompeu com o bolsonarismo, de forma bastante enfática, não só um rompimento técnico e moderado. E ao longo desse período todo, você manifestou N crítica aos líderes desse processo, mas não só aos líderes, né? Algumas vezes aos eleitores também. E eu queria saber o que você pensa disso, assim, hoje, né? Tem um certo acirramento de clima entre as duas militâncias. O bolsonarismo continua tendo uma militância muito forte, a Missão também passa a ter uma militância forte hoje. Você tem alguma meia-culpa ao longo desse processo em relação ao eleitorado? Acho que você já deixou as suas desavenças com os líderes muito claras em N oportunidades. Mas eu queria saber como é que você está entendendo assim, o eleitorado, eu vou dar você... Chama de gado. O gado eleitoral, que você fala, o cara é o gado, o cara é isso, nas lives, etc. Rodou N vídeos, cortes ao longo desses anos, né? E eu estou curioso para saber como é que você entende essa conciliação hoje em relação ao eleitor, que não faz parte de deputado, senador, não é nada disso. Eu tenho que ser maduro a ponto de dizer que até certas críticas que eu ainda faço, não só ao eleitor, mas aos agentes políticos, às vezes eu passo do ponto. Mas eu tenho que ser honesto o suficiente para dizer que eu tenho que sustentar as críticas que eu fiz no passado. E não apagar as coisas que eu fiz no passado, nem as lutas que eu tive no passado, que querendo ou não foram necessárias para ser quem eu sou hoje. Então, eu disputei com o eleitor bolsonarista, e não só com o líder, mas com o eleitor bolsonarista, porque eu acho que ele estava errado nas posições dele. E eu acho que isso carrega em si uma virtude. Porque o eleitor também ele tem posições, ele também vai me tratar de maneira desrespeitosa. E eu vou responder a ele. E eu acho que isso faz parte de uma troca. E a troca nem sempre é uma troca simpática, ela vai ser antipática também. E eu não posso negar todas essas coisas que foram feitas, porque eu defendo, e o meu grupo defende de maneira muito apaixonada as posições que nós tomamos, e nós consideramos que nós estávamos certos em todas essas brigas. Eu acho que o bolsonarismo foi um câncer para o nosso campo político. Acho que o bolsonarismo é um câncer. Essa eleição é uma eleição que foi desenhada para o Lula vencer por causa da candidatura do Flávio Bolsonaro. E eu acho que ainda tem pessoas que acreditam nisso. Eu acho que tem eleitores que estão dentro dessa ilusão. Eu acho que isso faz um mal danado. Eu acho que a gente parou de discutir dentro da direita brasileira luta contra a corrupção. A direita brasileira não defende, tirando nós e alguns elementos do Partido Novo, não há mais discussão sobre luta contra a corrupção dentro da direita. Muito pelo contrário, a direita brasileira entrou num cinismo colossal. Vale tudo se você estiver defendendo o Bolsonaro. Acho que não há discussão sobre propostas. Não há nada, não existe um programa bolsonarista, já não existia. E aí, quando surgiu a muleta o Paulo Guedes é o nosso posto Ipiranga, isso foi uma muleta que facilitou qualquer coisa. Hoje, qualquer um pode ser um posto Ipiranga para qualquer coisa, mesmo que em termos valorativos isso não signifique nada. Não há debate intelectual, há apenas simplificação, meme. E aí, o que aconteceu, que é uma coisa que a gente previa, é que o bolsonarismo ia ser comido pelos seus, igual o Cronos, né? Ele ficava devorando os filhos, mas uma hora eles vão matar ele. Que é o Nicolas, que é a Michelle, né? Que agora são os próprios pós-bolsonaristas procurando a independência e tentando destruir eles, usando as mesmas práticas deles, que foi uma coisa que a gente nunca fez. Quando a gente enfrentou o bolsonarismo, nós fomos muito claros, a gente de cara limpa, eu não gosto de você, eu acho que tá errado, isso aqui você tá roubando, isso aqui está sendo autoritário, você me xingou, eu vou xingar de volta. Esses outros caras não falam na cara, esses outros caras são cínicos, são mentirosos, é uma morte que eles estão tentando construir do bolsonarismo, é uma morte silenciosa, por um sufocamento lento, igual aquela cena acho que no Resgate do Soldado Ryan, que um soldado, acho que o alemão mata um americano e vai colocando lentamente uma faca na goela do cara e faz um shh, shh. É isso que eles estão fazendo com o bolsonarismo. Mas aí você voltou para os líderes, né? Pergunta. Mas para o eleitor eu já falei. Eu queria saber. Mas do eleitor, isso foi claro. Do eleitor eu não apago nada do que eu disse.
Aquilo fui eu naquele momento, assim como o eleitor nos chamava de vocês são drogados, esquerdistas, comunistas. Eles me xingavam Hoje também. de PT Júnior que chamam. De PT É Júnior. ridículo, né? É isso, eles chamavam todas essas coisas. E eu vou respondê-los. Eu não vou virar e fingir que aquilo não aconteceu. Eu não vou fingir. Eu vou lutar de volta. Eu só existo. E como é que está seu coração hoje com o eleitor, repito, não os líderes, o eleitor bolsonarista? Eu preciso convencê-lo do erro dele. O meu vice é justamente a representação disso. O meu vice era um cara que achava que eu era um comunista em um determinado momento. Achava que eu estava errado. O meu vice chegou em algum momento até aí nos acampamentos após a eleição de 22, achar que era uma luta cívica. Aí ele percebeu ali, da virada do ano, tem algo de errado acontecendo. Não tem nada a ver com isso. E aí ele se alterou. Eu tenho que ser generoso com eles, porque eles são eleitores. Eu não vou incorrer numa coisa que o jornalismo faz, que é achar que eles têm tipo uma marca da maldição. Eles não são democráticos. Não, cara, em grande medida, eu fui alvo ontem de uma manifestação de estudantes de direito do Largo São Francisco que eu não posso fazer um ato ali na frente. E eles não têm uma marca do autoritarismo. Não, aquelas pessoas, elas estavam enganadas. Em alguma medida, elas foram engambeladas e elas entraram em surto, especialmente as pessoas que militavam pelo bolsonarismo na internet. Entraram num surto. E aquele surto fez mal para elas. Eu quero não apenas que elas saiam do surto, mas que votem na gente e que a gente construa um caminho que está muito mais próximo do sistema de valor delas do que o Flávio. O Flávio Bolsonaro representa basicamente a elite política do estado mais corrupto do Brasil, que é o Rio de Janeiro. A gente esquece, assim, se eu chegar para uma tia do Zap, para falar um termo que você colocou, no interior do Paraná, a tia do Zap é arquetípica, ela tá morando em Guarapuava, né? Ela tá lá, e eu apresento para ela, olha, este aqui é o Bacelar, ele é ligado ao Comando Vermelho, de acordo com a Polícia Federal, e ele era apoiado pelo Flávio. Esse aqui é o Canela. Ele era candidato ao senador do Flávio e a suplente era a mãe do Flávio. Este cara, encontraram metralhadoras na casa dele e ele fez um pacto em Belfort Roxo com o Comando Vermelho. O que ela acharia? Será que aquilo coaduna com o sistema de valor delas? Não coaduna. E na verdade, eles ficarem repetindo Deus, Deus, família, família, quase como um mantra, manteve as pessoas numa ilusão enquanto eles faziam um negócio com o Bacelar e o Tega Joias. E eu acho que isso cruzou muitos limites. Eu quero que essas pessoas acordem desse surto. E por mais que eu tenha discordado, tenha sido duro, pelo menos eu fui verdadeiro com elas. É o que o Renan respondeu, galera. Assim, eu entendo a crítica, tá? Eu entendo a crítica, até porque eu converso com pessoas que saíram do bolsonarismo e hoje são mais simpáticos à missão, são mais simpáticos ao MBL e tudo mais. E realmente, ok, extrapolamos. Mas foi aquilo que o Renan falou, entende? É uma troca. E essa troca ela não necessariamente vai ser simpática. Porque no momento em que a gente critica a liderança bolsonarista, o apoiador bolsonarista nos trata como se a gente fosse a pior coisa do mundo. Sendo que a gente está apontando uma coisa óbvia. Né? Tá rodando agora um vídeo lá do MBL News de 2019 provavelmente. Onde acho que a primeira crítica pública do MBL ao Bolsonaro. Né? E assim, ali a gente não estava nem fazendo uma crítica no sentido de tipo, ele é corrupto, ele é alguma coisa. Não, é só uma crítica que é muito óbvia. É uma crítica tipo assim, cara, o Bolsonaro, ele era um incapaz. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabe o que é ser um presidente da República. Ele não sabe o que precisa ser feito na presidência da República para resolver esse país. Porque ele era só o Bolsonaro. Sabe, ele era só o tiozão, né? Tira toda a corrupção, ineficiência, sei lá, pandemia, não sei. Fica só nessa parte. Ele é só um tiozão que não tem leitura nenhuma, não tem experiência de liderança nenhuma. Ele é só um tiozão que ficou mamando por 28 anos como deputado federal e que por um espírito do tempo que acabou se acoplando a alguém que é autêntico como ele, que representava algumas bandeiras que ele também representava, ele acabou se tornando um símbolo de tudo isso. A partir desse início de crítica, que já era uma crítica muito branda, que eu imagino que foi antes, por exemplo, deles começarem a sabotar a reforma da Previdência, foi antes deles começarem a sabotar várias pautas que eles defenderam durante a campanha, né? Foi antes deles começarem a atrair o próprio eleitorado. Esse eleitorado já estava batendo na gente, batendo e chamando de tudo pior possível, sabe? É aliado do PT, aí começam as teorias, que inclusive a própria Brasil Paralelo replicou, né? O Teatro das Tesouras. Quem que replicou essa narrativa? Foi a BP, foi o Brasil Paralelo. Então assim, cara, ok, a gente pode ter extrapolado? Extrapolamos.
mas para toda ação tem uma reação. E essa extrapolação, ela foi uma reação à forma que o eleitorado nos tratou quando a gente apontou uma crítica óbvia. Quando a gente começou a apontar críticas óbvias ao governo. Então assim, ok, foi com o Renan falou, extrapolamos, mas eu não posso voltar atrás e apagar meu passado. Tá, então você quer convencê-los do erro deles, né? Essa é a tua intenção hoje. Qual foi um erro seu nessa trajetória toda? O que você olha para trás e fala, puta, nisso aqui eu errei? Eu sempre fui muito colérico, eu sempre quis inovar demais. Você está falando erro de comportamento, mas alguma coisa específica, mas algum fato seu, algum posicionamento? A forma, a política é sobre forma. A forma, na verdade, aquele negócio meio a mensagem. Eu fui muito agressivo já. Eu já acho que eu já passei da linha em muitas críticas a muitas pessoas. Isso é forma, isso é política pura. Ela define, inclusive, a ação política. Então, agora eu falo assim, nós erramos, por exemplo, a nossa estratégia de enfrentamento ao petismo? Não. Ao bolsonarismo? Não. Ao voto nulo em 2022? Não. Postura nossa agora com o Kim Kataguiri na 6x1? Não erramos. Eu acho que os erros de intenção nossos, se rolaram, foram ruins. Confiei demais, fui ruim na seleção de material humano, tenho muito ex-MBL porcaria perdido por aí, selecionei mal lideranças por muitas vezes, me empolguei com pessoas, erro de gestão, erro como gestor ali, falhei nesse ponto, comprei brigas que não deveria comprar. Sim, são erros e erros que determinaram alguns atrasos no avanço nosso, mas não impediram a gente crescer. Baita. Isso Baita. aí, cara. E, cara, isso aí que o Renan falou é uma parada que eu ouvi de perto. Eu vivi de perto lá. E é muito foda ele assumir esse tipo de erro, assim, porque eu não vou citar nome aos bois aqui, tá? Mas certas pessoas, quando entraram pro movimento, teve pessoas que já estavam também há um tempo. E eu cheguei a, inclusive, uma conversa particular com o Renan. A gente tava indo gravar uma parada. Ele falou, o que você acha do fulano? Eu falei, vixe, esse aí eu não quero nem saber. Ele, mas você não era amigo dessa pessoa e tal? Eu falei, não. Eu até me arrependo um pouco de não ter explanado essa pessoa pro Renan, porque ele poderia ter... Mudar de opinião mais cedo. Mas enfim. E o Renan, ele pontuou isso, realmente que é um erro dele, às vezes, ser muito emocionado, vamos colocar em palavras mais fáceis, com pessoas, e agora ele reconhece isso e fala assim, é muito foda, tipo, pô, errei na seleção de pessoas, realmente. É isso, é hora da gente botar os pingos nos is. Cara, você tem aí o representante de vocês. Vocês têm o representante do grupo político de vocês. É o Flávio. Vocês vão ter que lidar com Bacelar, vocês vão ter que lidar com Vorcar, vocês vão ter que lidar com tudo isso, velho. Então, assim, você tem duas opções. Ou você vota no corrupto, ou você senta a bunda na cadeira e para pensar um pouco e ver que isso aqui... Não precisa nem gostar do Renan, meu velho, mas ver que isso aqui é a melhor opção, tá ligado? É isso? Então, obrigado a você que ficou até aqui. Vídeo quase todos os dias. Se inscreve, deixa o like e valeu. Falou. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.